E se você começasse a ter pesadelos com um lugar onde nunca esteve, mas que parece lembrar cada detalhe sobre você? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O silêncio da madrugada era um véu frágil sobre a mente de Laura. Um véu que todas as noites se rasgava em um novo pesadelo. No sonho ela estava lá outra vez, em um corredor longo e mofado, onde o ar parecia pesado, repleto de uma umidade que grudava em sua pele como dedos invisíveis. O papel de parede amarelecido descascava-se em tiras longas, como se o próprio edifício estivesse se desfazendo em lamentos. As portas enfileiradas de ambos os lados rangiam ao se abrirem sozinhas, cada uma revelando apenas escuridão. E então, vinham as risadas. Elas começavam como um sussurro, um som infantil e travesso que ecoava por todo o lugar. Mas logo se transformavam em algo mais, um burburinho distorcido, risadas de crianças que não tinham alegria, apenas dentes demais em suas bocas. Laura corria. O corredor parecia se alongar como se o chão se movesse para longe sob seus pés. Algo a observava. Algo esperava. Foi então que viu a porta no fim do corredor. Estava entreaberta. Um lampejo pálido de luz do outro lado. Seus pés descalços afundaram no chão úmido quando ela se aproximou. Sua respiração acelerada em seu peito como uma prece silenciosa. Ela empurrou a porta. No interior, um grupo de crianças estava de costas para ela, sentadas no chão em um círculo perfeito. Seus cabelos estavam embolados, as roupas manchadas de algo escuro. Uma delas, a menor, virou-se lentamente para encará-la. Seu rosto era o de Laura quando criança. A menina sorriu. "Você nos prometeu." Laura despertou com um grito. Seu coração martelava contra o peito, e um suor frio colava seu pijama à pele. Mas não era só isso. O pesadelo deixava algo mais do que o simples medo. Era um desconforto profundo, um eco de algo esquecido, ou suprimido. Tremendo, ela passou as mãos pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. Foi quando notou a mesinha ao lado da cama. A foto não estava ali antes. Seus dedos hesitantes tocaram a borda do papel amarelado. A imagem mostrava um orfanato antigo. Um edifício alto e sombrio cercado por árvores retorcidas. Na frente do prédio, um grupo de crianças posava para a foto, suas expressões vazias. Seu estômago se revirou. Porque no meio da foto, segurando as mãos de duas crianças de olhar apagado, havia uma menina idêntica a ela. No vidro emoldurado da fotografia, Laura viu algo que fez seu sangue gelar. Um vulto escuro pairava atrás dela. Ela se virou de súbito. O quarto estava vazio. Laura não dormiu mais naquela noite. O relógio ao lado da cama marcava 3h12 da madrugada, quando ela finalmente criou coragem para pegar a foto de novo. Seus olhos fixaram a imagem amarelada. O orfanato na foto parecia tão velho quanto a própria memória humana poderia alcançar. As crianças na frente do prédio tinham olhares vazios, sem qualquer traço de alegria. Mas nada a assustava tanto quanto a menina no meio da imagem. Seu rosto, sua postura, o vestido claro e desbotado. Era ela. Ou, pelo menos, alguém idêntico a ela quando criança. Um arrepio percorreu sua espinha. A ideia de ter uma sósia já era suficientemente perturbadora, mas havia algo pior martelando sua mente. Algo mais profundo. Ela conhecia aquele lugar. Não por memórias claras, mas por uma sensação incômoda, como uma lembrança enterrada sob camadas de terra e tempo. Como se, em algum momento, seus pés já tivessem pisado naquele solo seco. E então um pensamento ainda mais terrível surgiu. E se os pesadelos não fossem apenas sonhos? E se fossem memórias? Na manhã seguinte, Laura não foi ao trabalho. Sua mente estava consumida pelo enigma da foto. Uma sombra persistente que não lhe permitia se concentrar em nada mais. A pesquisa na internet foi frustrante no começo. Mas depois de algumas horas ela encontrou algo. O orfanato Blackwood. O prédio existira há décadas, mas fora fechado abruptamente.
Não havia muitas informações sobre o motivo, apenas menções vagas a desaparecimentos infantis. O nome a fez estremecer. Era o mesmo nome que ecoava em seus pesadelos, sussurrado por bocas invisíveis. Havia um artigo antigo anexado ao site. Nele, uma ex-funcionária do orfanato, já idosa, falava brevemente sobre seu tempo lá. Algo estava errado naquele lugar. As crianças. As crianças nunca partiam de verdade. A frase fez o estômago de Laura revirar. Ela encontrou o nome da mulher. Era uma enfermeira aposentada chamada Dona Beatrice, vivendo em um asilo na cidade vizinha. Laura não hesitou. Se quisesse respostas, precisaria ir até lá. O asilo cheirava a desinfetante e tempo perdido. A mulher estava sentada em uma cadeira de balanço próxima a uma janela, observando os pássaros no jardim. Seu rosto enrugado era marcado por uma expressão de cansaço eterno. Laura se aproximou hesitante. Com licença, a senhora é Dona Beatrice? A mulher desviou o olhar da janela e encarou Laura. E então, seu rosto mudou. Seus olhos se arregalaram e seus lábios começaram a tremer. Não, não pode ser, ela sussurrou, levando a mão à boca. Laura sentiu um calafrio. A senhora me conhece? Dona Beatrice demorou a responder. Seus olhos escuros se encheram de um medo profundo. Então, ela apenas murmurou. Você nunca deveria ter saído de lá. O ar ao redor delas pareceu se tornar pesado. Laura sentiu algo atrás de si. Um vulto escuro, imóvel. Ela virou-se rapidamente. Nada. Mas a voz da mulher, agora apenas um murmúrio trêmulo, ainda ecoava. Eles vão querer que você lembre, antes que seja tarde demais. A frase de Dona Beatrice não saía da mente de Laura. Você nunca deveria ter saído de lá. O que aquilo significava? Como ela poderia ter estado em um orfanato que nem sequer lembrava? A enfermeira idosa parecia profundamente abalada. Seus dedos retorcidos tremiam no colo enquanto evitava encarar Laura. Por favor, me diga o que sabe. A voz de Laura soou baixa, mas firme. Dona Beatrice fechou os olhos por um momento. Quando voltou a abri-los, havia um brilho sombrio neles, como se tivesse acabado de decidir algo terrível. As crianças nunca partiam, repetiu ela, a voz trêmula. Elas desapareciam como fumaça, como se nunca tivessem existido. Laura sentiu um arrepio gelado na nuca. O que aconteceu comigo? Insistiu. Dona Beatrice a encarou por um longo momento, os olhos refletindo um horror antigo. Você era uma delas. O coração de Laura parou por um segundo. Isso é impossível. Eu fui adotada. Eu cresci em uma família normal. Não. Você fugiu. A palavra pairou no ar como um presságio. Naquela noite, Laura mal conseguia respirar. As palavras de Dona Beatrice ecoavam como um feitiço cruel. Você fugiu. Mas fugiu do quê? Seus olhos voltaram à foto que encontrara misteriosamente, ao lado da cama. As crianças nela pareciam tão erradas. Seus rostos sem expressão, seus corpos rígidos e sua versão infantil parada bem no meio delas, segurando suas mãos como se pertencesse àquele círculo macabro. O pensamento lhe causou náuseas. Foi então que percebeu algo. Na borda da foto, quase imperceptível, havia um pequeno número, rabiscado. Um endereço que levava direto ao orfanato. A estrada para Blackwood era longa e sinuosa, cercada por árvores altas que pareciam se curvar sobre o carro, como se tentassem dissuadi-la de seguir em frente. O orfanato apareceu à sua frente como um cadáver esquecido no meio da floresta. As janelas estavam quebradas, as paredes manchadas, de musgo e trepadeiras subindo pela estrutura como veias podres. O vento sussurrava entre as frestas, carregando um lamento quase humano. Laura estacionou o carro, suas mãos trêmulas no volante. Ela não queria sair. Mas algo, uma força invisível e inevitável, parecia chamá-la. Com o coração acelerado, ela empurrou a porta de entrada. O ranger ecoou pelos corredores escuros. O cheiro de mofo e poeira a envolveu. E então, um som. Passos pequenos, infantis.
Laura se virou abruptamente, seu peito se apertando. Na escuridão do corredor, uma silhueta a observava. Pequena, magra, era uma criança, uma menina de vestido claro parada ali, imóvel. O sangue de Laura gelou quando os olhos da menina brilharam na penumbra, e então a garota falou com uma voz que soava terrivelmente familiar. Você voltou. O ar ao redor de Laura pareceu mudar. A menina começou a sorrir, e à medida que seus lábios se abriam, os ecos de risadas infantis começaram a ressoar pelo prédio, vindos de todos os lados. O sorriso da menina se alargou de um jeito errado, como se sua boca se esticasse além do que era natural. Laura recuou um passo. O chão rangeu sob seus pés. O que você disse? Sua voz saiu trêmula. Você voltou. A menina repetiu, e seus olhos pareciam absorver toda a luz ao redor. E então, os sussurros começaram. Vozes infantis preenchiam o corredor, murmurando palavras indistintas. Um coro baixo e ameaçador. Laura sentiu algo passar por trás dela. Um vento frio e úmido, como se dedos invisíveis roçassem sua pele. Seu coração martelava contra o peito. Quem são vocês? A menina inclinou a cabeça para o lado. Você nos prometeu a mesma frase do pesadelo. Laura sentiu uma vertigem, como se a realidade estivesse se dobrando ao seu redor. As memórias tentavam emergir, mas algo dentro dela resistia. Eu não lembro. Sua voz era um sussurro. A menina riu, e então, todas as portas do corredor se abriram ao mesmo tempo. Laura correu. Seus pés chutavam o pó acumulado. Seus pulmões queimavam com a poeira pesada que impregnava o ar. Mas os sussurros estavam por toda parte, se transformando em risadas, ecos de algo que não pertencia mais a este mundo. Ela virou um corredor escuro e parou de súbito. Diante dela, uma porta diferente das outras. Era de madeira antiga, coberta por símbolos entalhados, e uma palavra estava escrita no centro: memória. Um arrepio percorreu sua espinha. Seus dedos trêmulos tocaram a maçaneta. A porta se abriu sozinha. O quarto era pequeno e escuro, iluminado apenas pela luz fria que entrava por uma janela coberta de poeira. No centro, um círculo de cadeiras infantis estava disposto perfeitamente, e em cada cadeira, uma criança sentada. Seus rostos estavam voltados para baixo, seus corpos imóveis. Laura sentiu uma pontada de dor na cabeça, como se algo estivesse tentando emergir de dentro dela. Uma lembrança? Seus olhos pousaram na cadeira vazia no meio do círculo, uma cadeira infantil. Pequena, esperando por ela. E então, as crianças ergueram suas cabeças. Suas bocas se abriram em uníssono, e de suas gargantas saiu um único som. Sente-se. Laura sentiu a mente girar. Tudo nela gritava para correr, para sair dali e nunca mais olhar para trás. Mas algo muito antigo e profundo, sussurrava de volta. Você já sentou aqui antes. As vozes começaram a mudar, seus tons infantis se distorcendo em algo mais gutural, mais faminto. A porta atrás de Laura se fechou com um estrondo. Ela estava presa com elas. O ar dentro do quarto parecia mais denso, como se algo invisível estivesse comprimindo Laura contra o chão. As crianças continuavam olhando para ela, suas bocas ainda abertas, mas agora sem som algum, apenas esperando. A cadeira vazia no centro do círculo parecia chamá-la. Sente-se. A voz não veio de fora, mas de dentro dela. Laura sentiu um torpor estranho tomar conta de seu corpo. Seus pés se moveram sozinhos. Ela não queria se aproximar, mas sua mente parecia dividida. Uma parte gritava para fugir, a outra sussurrava que aquele era seu lugar. Ela se sentou e tudo mudou. O quarto escuro desapareceu. Ela estava em um pátio. O sol parecia pálido, fraco, como se lutasse para existir. Crianças corriam ao redor, mas seus rostos eram borrões. Laura virou a cabeça e viu a si mesma. Não como era agora, mas como uma criança, sozinha, de pé perto da cerca, olhando para além dela. E então outra menina se aproximou.
A mesma criança que Laura encontrara no corredor. A menina lhe segurou a mão. Você prometeu. A voz dela era baixa, mas carregada de algo intenso. E então, como uma onda avassaladora, as lembranças voltaram. O orfanato, as crianças, os desaparecimentos. Elas nunca foram embora, nunca foram adotadas. Elas estavam presas ali, em um ciclo eterno. E Laura havia sido a única a escapar. Mas a um preço. A cena mudou de novo. Agora, Laura via a si mesma fugindo na chuva, seus pés descalços afundando na lama. Atrás dela, as crianças gritavam seu nome. E então, uma figura emergiu da escuridão. Não era uma criança. Não era humana. Uma presença alta, distorcida, feita de sombras. Algo que pairava sobre o orfanato como um carcereiro invisível. A coisa falava sem som, suas palavras ecoando direto na mente de Laura. Uma deve ficar para que outra possa sair. A lembrança perfurou sua mente como vidro quebrado. Ela trocou de lugar com alguém. Laura havia escapado, mas em seu lugar, outra criança ficou presa. A menina do vestido claro, a menina que agora estava na sua frente com olhos que não piscavam. Você se lembra agora? A voz dela era um sussurro, sem raiva, sem emoção. Apenas um fato. Laura sentiu um peso esmagador sobre os ombros. Ela se lembrou. Ela havia escolhido esquecer. As crianças ao redor começaram a se mover. Seus corpos começaram a se retorcer de maneiras impossíveis. O ar ficou pesado, e Laura percebeu, tarde demais, que a decisão que ela fez quando criança não podia ser desfeita. Algo queria que o ciclo fosse completo, e o orfanato não deixaria que ela fugisse 2 vezes. As crianças ao redor de Laura começaram a se contorcer, suas formas tremendo como se fossem meras sombras tentando se agarrar à realidade. Seus olhos estavam vazios, bocas retorcidas em expressões de sofrimento silencioso. O orfanato inteiro pareceu respirar. As paredes rangiam. O teto tremia. Laura sentiu algo dentro dela se desfazendo, um fio invisível que a ligava ao passado, se enrolando ao seu redor como correntes antigas. A menina do vestido claro se aproximou. Você se lembra agora? Era uma afirmação, não uma pergunta. Laura engoliu em seco. Sim. A menina ergueu a cabeça. Seu rosto estava pálido como cera, mas seus olhos continham algo antigo, um sofrimento sem tempo. Você prometeu. A palavra pesou no peito de Laura como uma pedra. Sim, ela havia prometido. Quando criança, no desespero de fugir, aceitou a barganha. Uma devia ficar para que outra pudesse sair. Ela fugiu. E a menina ficou presa em seu lugar. Agora, o orfanato queria que a balança fosse equilibrada. Laura sentiu um calafrio subir pela espinha. Ela deveria ficar para que a outra pudesse sair. O teto do orfanato começou a se desfazer. O mundo ao redor estava se fragmentando como vidro rachado. Laura sentiu a presença se aproximando. A coisa das sombras. Ela não conseguia vê-la completamente, mas sentia seu peso, sua fome, sua necessidade. E então a menina segurou sua mão. Está na hora, Laura. Laura olhou ao redor, desesperada por uma saída. Mas não havia saída. A única escolha era a troca. Seu corpo começou a ficar pesado. A sala tremulou ao seu redor, como se estivesse se dissolvendo em pedaços. A menina sorriu. E então correu para fora da sala. Laura arregalou os olhos. Não. Ela tentou se levantar, mas algo invisível a puxou para baixo. A porta se abriu com um estrondo. A luz do lado de fora era intensa, quase cegante. A menina do vestido claro atravessou o limiar, tomando o lugar de Laura no mundo real. Laura gritou. As crianças ao redor começaram a rir. O orfanato gemeu, suas paredes se fechando ao redor dela. Ela tentou correr. Tentou escapar. Mas era tarde demais. O peso das sombras a envolveu, puxando-a para baixo. O último som que ouviu antes de tudo se apagar foi a voz das crianças sussurrando em uníssono. Agora é a sua vez. A cidade nunca mais ouviu falar de Laura. Seu carro foi encontrado abandonado perto da floresta. Seu telefone, jogado no banco do passageiro,
Ainda tinha a última ligação feita para Dona Beatrice, mas a enfermeira nunca mais atendeu. Meses depois, uma família visitou o velho orfanato. Era apenas um prédio abandonado, sem registros de crianças desaparecidas, sem qualquer sinal de que um dia tivera vida ali. Mas um turista encontrou algo estranho em um dos quartos escuros. Uma foto antiga, em preto e branco. Crianças sentadas em círculo. E entre elas uma nova figura, uma mulher adulta, seus olhos vazios e sombrios. Presa ali para sempre. O luto pode nos fazer ver coisas que não estão lá. Mas e se aquilo que vemos estiver tentando nos contar algo? Elias achava que estava apenas lidando com a dor da perda. Mas quando comprou um antigo espelho em um brechó, percebeu que a morte de sua esposa escondia segredos que nunca deveriam ser revelados. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. Às vezes, os mortos encontram formas de se comunicar, nem sempre para nos confortar. Elias caminhava sem rumo, pelas ruas estreitas e úmidas da cidade. O frio de fevereiro roçava sua pele, mas ele não se importava. A dor do luto era um inverno constante dentro dele. 6 meses haviam se passado desde a morte de Clara. Mas sua ausência ainda impregnava a casa, os lençóis intocados no lado dela da cama, o perfume envelhecido na penteadeira. Ele nunca havia acreditado no conceito de assombração, mas começava a desconfiar que algo muito pior existia. A persistência da memória. Foi essa mesma falta de rumo que o levou a um brechó que ele jamais vira antes. A vitrine era empoeirada, o letreiro desbotado e torto, e mesmo assim, havia algo ali que o chamava. Um sentimento de déjà-vu sufocante. Ao entrar, o cheiro de madeira velha e mofo o envolveu. O lugar parecia pequeno demais para a quantidade de coisas que abrigava. Bonecas de porcelana sem olhos, livros gastos de capa dura, relógios cujos ponteiros haviam parado em horas suspeitas. Mas foi então que ele o viu. O espelho. Encostado em um canto escuro da loja, quase esquecido, o vidro era envolto por uma moldura negra e ornamentada, cujos detalhes pareciam serpentes retorcidas. Mas não era a moldura que o fez parar de respirar. Foi seu próprio reflexo. Ou melhor, a sombra atrás dele. Interessante escolha, murmurou uma voz rouca. O dono da loja era um homem magro, de olhos fundos, que limpava as mãos num pano. Sujo. Seu olhar era severo, como se estudasse a decisão de Elias com um pesar oculto. Quanto custa? Elias perguntou, sem desviar os olhos do espelho. A sombra havia sumido. O homem hesitou. Esse espelho já viu coisas demais. Ele abaixou o tom. Já pertenceu a pessoas que não tiveram um fim tranquilo. Eu fico com ele. A pressa de Elias em levar o objeto não tinha explicação racional. Ele apenas sentia que o espelho o pertencia. Naquela noite, ao chegar em casa, ele colocou o espelho no corredor, próximo à sala. Pela primeira vez em meses, não se sentiu sozinho. Quando passou por ele, a imagem refletida de sua casa estava igual, exceto por um detalhe. No fundo, atrás dele, havia um vulto familiar, esmaecido como uma mancha na água. Clara, mas não a Clara que ele lembrava. Seus olhos não eram os mesmos. No meio da noite, Elias acorda com um arrepio na espinha. O silêncio da casa é absoluto, exceto por um som baixo e insistente. Algo estava raspando o vidro do espelho. O reflexo nem sempre imita nossos movimentos. Às vezes ele age sozinho. O som era fraco, mas insistente. Elias despertou de súbito, sentando-se na cama com o coração disparado. Raspagem, unhas arranhando uma superfície lisa, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de um caixão fechado. O ruído vinha do corredor. Por um momento ele pensou em ignorá-lo. Talvez fosse apenas o vento, ou algum móvel se acomodando com o tempo. Mas então, ele se lembrou do que tinha visto antes de dormir. O espelho. Clara.
com passos hesitantes. Ele seguiu o som. O corredor estava escuro, a penumbra se espalhando como um véu denso sobre os móveis. E então ele viu. O espelho não estava onde ele o deixara. Havia se movido alguns centímetros para frente, como se algo, ou alguém, o tivesse empurrado. Por dentro, Elias sentiu o corpo estremecer. Um frio do tipo que não vem de fora, mas de dentro, rastejando pelas entranhas. Ele engoliu seco e lentamente se aproximou. O reflexo mostrava apenas o corredor exatamente como deveria ser, exceto que Clara ainda estava lá. Ela estava mais nítida do que antes, como se a barreira entre os dois estivesse se tornando mais fina. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, como se tentasse desesperadamente lhe dizer algo. E então, Elias viu. Manchas azuladas e arroxeadas serpenteavam pelo pescoço de Clara. Dedos invisíveis que haviam se fechado ao redor de sua garganta. Aquilo não fazia sentido. Clara tinha morrido em um acidente doméstico. Ela caiu da escada. Ele se lembrava perfeitamente do som da madeira estalando quando seu corpo atingiu o chão, do sangue manchando os degraus. Foi um acidente. Então por quê? Porque havia marcas de mãos em seu pescoço? Seus lábios se moviam agora, formando palavras mudas. Elias prendeu a respiração e se aproximou, tentando ler os movimentos. Ajude-me. O ar ficou denso, carregado com um cheiro que não estava ali antes. Um odor ferruginoso, metálico, de sangue envelhecido. Elias recuou de imediato, o coração esmurrando suas costelas. O reflexo piscou, e por um segundo, ele viu algo que o fez gelar. Outro rosto. Não era Clara. Uma figura alta e escura pairava no fundo, indistinta, sem traços definidos. Mas seus olhos estavam lá. 2 buracos negros e afundados no nada. A lâmpada do corredor piscou violentamente. No instante em que voltou ao normal, o reflexo de Clara desapareceu. Mas antes que Elias pudesse sequer respirar aliviado, uma única palavra apareceu riscada, no vidro do espelho como se feita por uma unha afiada. Assassino. A mente humana esquece para sobreviver, mas o espelho nunca esquece. Elias afastou-se do espelho, o coração martelando como um tambor de guerra. Assassino. A palavra arranhada no vidro parecia pulsar, como se tivesse sido gravada em sua própria pele. Ele passou a mão trêmula sobre o rosto, tentando organizar os pensamentos. Era a exaustão. O luto. A mente prega peças quando se está à beira do abismo. Mas, no fundo, algo nele sussurrava uma verdade que ele não queria ouvir. O espelho mostrava algo que sua mente tentava esquecer. Naquela noite, ele não dormiu. Deitado na cama, encarava o teto, os olhos arregalados no escuro. A cada vez que piscava, via flashes. Clara caindo, seu corpo torcido na escada, o sangue escorrendo entre os degraus. E então, algo diferente. Um grito. Não o grito de alguém que caiu, mas de alguém que foi empurrado. Elias sentou-se bruscamente, o suor frio escorrendo pelas têmporas. Não. Isso não estava certo. Ele se lembrava de Clara escorregando, de encontrar seu corpo já sem vida. Ele não a matou. Ele nunca faria isso. Então, por que sua mente começava a mostrar outra versão da história? No dia seguinte, movido por um impulso incontrolável, Elias começou a pesquisar sobre o espelho. Vasculhou a internet. Procurou registros de antiguidades. Foi até mesmo ao brechó onde o comprara. Mas o brechó não existia mais. O prédio estava abandonado. A fachada coberta de tábuas pregadas. Como se ninguém tivesse estado ali por anos. O frio rastejou pela espinha de Elias. Ele voltou para casa com o peito sufocado pelo peso da verdade. Precisava de respostas. E só havia um lugar onde poderia encontrá-las. O carro parou em frente à casa onde Clara morreu. Estava vazia desde o acidente. A imobiliária tentara vendê-la, mas algo sempre impedia a compra. Agora, as janelas estavam cobertas de poeira e o jardim crescia selvagem, como se a própria terra tentasse esconder o que acontecera ali. Elias caminhou até a porta da frente.
Suas mãos tremiam ao girar a maçaneta. A sala de estar ainda tinha o cheiro dela, lavanda e café. Seus olhos caíram sobre a escada. A madeira escura, o corrimão polido, a mancha tênue no chão onde o sangue de Clara fora limpado. De repente, o mundo ao redor dele pareceu distorcer. Um zunido encheu seus ouvidos, e então ele se lembrou. Na noite em que Clara morreu, eles brigaram. Ela estava chorando, algo sobre uma traição, algo sobre ele não ser mais o mesmo homem. Havia raiva, vozes elevadas. Clara deu um passo para trás, e Elias levantou a mão, não para bater, mas para segurá-la, para impedi-la de ir embora. Só que no último segundo, algo dentro dele mudou, seus olhos. E então, a escuridão tomou conta. Elias cambaleia para trás, respirando com dificuldade. A memória está ali. Mas há algo faltando. Antes que possa reagir, seu celular vibra em seu bolso. Ele o puxa com mãos trêmulas. Uma mensagem, sem remetente, apenas 2 palavras. Ele viu. Às vezes o passado não se esconde. Ele aguarda, paciente, até que o olhemos de volta. Elias encarava a tela do celular. Ele viu. A mensagem queimava em sua mente como uma lâmina aquecida. Seus dedos tremiam enquanto tentava racionalizar aquilo. Quem enviou? O que ele viu? Lá fora, o vento uivava através das janelas quebradas da casa vazia. Elias sentia o coração martelar contra o peito, a garganta seca como papel. E então, o celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Olhe no espelho. Seu estômago revirou. Não, ele não faria isso. Não depois do que já vira. Mas algo, uma força invisível, um instinto primitivo, o fez girar a cabeça. A casa estava vazia, mergulhada em sombras, mas na parede do corredor havia um espelho, um que ele não se lembrava de ter visto antes. Cada passo que Elias dava em direção ao espelho parecia arrastar o tempo consigo. O ar ficou denso, carregado com um cheiro de podridão antiga. Ele parou diante do vidro. O reflexo o encarava, mas algo estava errado. A sala refletida atrás dele não era a que ele via ao vivo. Era a sala da noite do acidente. O relógio na parede marcava 23h47. O exato momento em que Clara caiu da escada. E então, como se puxado para dentro de sua própria mente, Elias viu. A cena se desenrolava no espelho como um filme antigo. Clara e ele brigavam. Ele gritava. Ela chorava. E então ela se afastou. No espelho, Elias viu seu reflexo avançar. As mãos se fecharam em volta do pescoço de Clara. O coração de Elias congelou. Não foi um acidente. Ele viu quando seus próprios dedos apertaram. Clara lutando, os olhos dela arregalados de pavor. E então? Ele a empurrou. O impacto contra os degraus foi seco, grotesco. O sangue se espalhou como tinta negra pelo chão de madeira. Elias cambaleou para trás, o horror tomando conta de cada célula de seu corpo. Não. Isso não pode estar certo, mas o espelho nunca mente. O reflexo de Elias não se moveu com ele. Ele piscou, o coração paralisado pelo medo. Do outro lado do vidro, sua versão refletida ainda estava parada diante do corpo caído de Clara. E então, com um sorriso distorcido, o Elias no espelho virou a cabeça para encará-lo e sussurrou: "Você se lembra agora? Quando olhamos por tempo demais para o abismo, ele olha de volta para nós." O reflexo de Elias sorriu. Não um sorriso humano, mas algo torto. Um esgar de lábios que não pertencia a um homem vivo. Os suntos, olhos escuros brilhavam como 2 poços vazios, transbordando algo podre. Algo que não deveria existir. Elias tentou recuar, mas sentiu os pés colados ao chão. O espelho o puxava. "Você." Sua voz saiu trêmula. "Você não é real." O outro Elias riu. Um som seco, cavernoso. "Mas sou tão real quanto você." O vidro começou a vibrar. Fissuras finas rastejavam pela superfície, como veias estourando sob uma pele doente. Elias sentiu um arrepio subir por sua espinha,
como se dedos invisíveis corressem por sua pele. Então o reflexo saiu do espelho. O mundo ao redor pareceu desmoronar. O ar ficou pesado, a gravidade diferente, distorcida. O outro Elias avançava, mas seus movimentos não eram naturais. Eram erráticos, como se estivesse se contorcendo dentro da própria pele. Elias tentou correr, mas algo agarrou seu tornozelo. Mãos. Do outro lado do espelho, mãos pálidas emergiam do vidro rachado, arranhando, puxando, tentando arrastá-lo para dentro. Ele lutou, chutando o vazio, mas as garras de dedos frios apertavam seu corpo. A visão ficou escura por um instante, e então ele sentiu a queda. O mundo girou. O ar foi arrancado de seus pulmões. E quando abriu os olhos, não estava mais em sua casa. A sala era a mesma, mas diferente. Os móveis estavam cobertos de poeira e lençóis encardidos. O cheiro de mofo era sufocante. Tudo parecia abandonado há anos. E então ele entendeu. Ele estava do outro lado do espelho. Algo se moveu na escuridão. Passos arrastados ecoaram pelo chão de madeira, e então ele a viu. Clara, mas não como antes. Seus olhos eram poços negros e fundos. A pele esbranquiçada, marcada pelos dedos que estrangularam sua garganta. Ela ergueu a mão apontando diretamente para ele. Seus lábios se abriram para um sussurro gélido. Agora você sente o que eu senti. O pior castigo não é a morte. É viver dentro do próprio pecado. O mundo ao redor de Elias era uma sombra distorcida da realidade. O outro lado do espelho era frio, sufocante. O ar pesado arranhava seus pulmões a cada respiração. E à sua frente, Clara estava ali, mas não como ele a lembrava. A pele era opaca, azulada, os olhos vazios como crateras sem fim. As marcas no ar, pescoço pareciam frescas, como se o tempo ali não tivesse avançado um único segundo desde sua morte. Clara, eu... Elias tentou falar, mas a voz morreu em sua garganta. Ela deu um passo à frente. O assoalho rangeu. Agora você sente o que eu senti. O frio aumentou. O chão pareceu se dobrar sob seus pés, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando sobre ele. Foi um acidente. Eu não queria. Mas sua voz soava vazia, fraca, porque agora ele se lembrava. Não foi um acidente. Ele apertou seu pescoço, ele a empurrou. Elias caiu de joelhos, as mãos agarrando os cabelos, como se pudesse arrancar a verdade de dentro de si. O espelho ainda estava ali, e no reflexo, ele viu a si mesmo. O verdadeiro Elias. Não aquele que vivia na negação, mas o que finalmente aceitava sua culpa. O reflexo sorriu, e então começou a sangrar. Fendas se abriram por seu corpo, a pele se despedaçando como vidro estilhaçado. Os olhos escureceram até não restar mais nada. Elias tentou se afastar, mas sentiu algo apertar seu pulso. Clara. Os dedos frios se fecharam ao redor de seu braço. Ela o puxou para perto. Seu rosto morto estava a centímetros do dele. O hálito gélido fez seu sangue congelar. Você tirou minha vida. Agora tomarei a sua. Elias gritou. A escuridão o engoliu. Última cena. O espelho no quarto de Elias estava novamente onde sempre esteve. A casa silenciosa. O tempo inalterado. Mas agora, o reflexo era diferente. Diante do vidro, estava Elias. Mas não o Elias que conhecemos. Do outro lado, seu reflexo era Clara. Seus olhos negros observavam pacientemente, esperando. Porque cedo ou tarde, alguém sempre olha para o espelho. Agora que você conheceu o destino de Elias, a pergunta é: o que você faria se estivesse no lugar dele? Será que o espelho pode realmente mostrar a verdade ou é apenas um reflexo distorcido da nossa mente? A história de Elias e Clara não é apenas sobre um espelho, mas sobre os segredos que guardamos dentro de nós e as consequências de encarar a nossa própria culpa. Se você ficou arrepiado e quer saber mais sobre esse tipo de mistério, deixe seu comentário abaixo e me conte o que você acha dessa história. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram uma boa história de terror. E claro,
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Tem muito mais mistérios e arrepios por vir. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Porque quando se trata de terror, você nunca sabe o que vem a seguir. Eu não deveria estar viva. Elas estão falando de novo. Você não devia estar viva. A noite estava sufocante. O ar denso pesava contra a pele, carregado de uma umidade pegajosa que se infiltrava nos pulmões como um sussurro abafado. Helena despertou com um sobressalto, o corpo pulsando com um calor febril. A escuridão do quarto parecia viva, palpitante, e por um momento, ela teve a estranha impressão de que algo estava ali, parado no cântico das sombras. Mas nada se movia, nada que pudesse ser visto. Seu peito subia e descia num ritmo trêmulo enquanto seus dedos deslizaram pelo lençol empapado de suor. Foi quando sentiu as cicatrizes. Elas estavam quentes, latejando como carne recém-ferida, mesmo que o acidente houvesse ocorrido há meses. Passou a mão pelo braço, explorando o caminho irregular das marcas que corriam por sua pele. O que a acordara? Uma dor lancinante? Ou algo mais profundo? Algo que não se explicava com mera fisiologia, e então, ouviu. Baixo, quase imperceptível. Um sussurro. Helena congelou. Seu coração acelerou em uma batida descompassada enquanto ela prendia. A respiração. O som não veio de fora, não veio das paredes ou do vento noturno que assobiava entre as frestas da janela. Ele veio dela, das cicatrizes. Engolindo em seco, ela aproximou a orelha de seu próprio braço, o peito apertado pela absurda convicção de que não estava ficando louca. E foi quando as palavras chegaram a seus ouvidos num timbre sufocado, como se algo estivesse aprisionado sob sua pele, tentando falar. Você não devia estar viva. O grito que se formou em sua garganta morreu antes de ser proferido. Helena pulou da cama, tropeçando até a luz. O círculo pálido da lâmpada jogou sombras pelos cantos do quarto, mas não havia nada além de seus próprios pertences. Nenhuma alma penada, nenhum ser escondido entre os objetos. Apenas o eco do que acabara de ouvir vibrando na mente como um delírio. Ela virou o braço na direção da luz, inspecionando a pele com o coração martelando nas têmporas. As cicatrizes pareciam normais, nenhuma rachadura. Nenhuma boca grotesca, nenhuma evidência do impossível. Mas ela ouvira. Com a respiração irregular, levou os dedos trêmulos até a marca mais profunda que cortava sua clavícula. Fechou os olhos e esperou. E assim como antes, o som veio rastejando para fora, como se algo estivesse espreitando de dentro de sua carne. Ele te puxou, mas não de graça. Um arrepio correu por sua espinha. E dessa vez, a vertigem a fez cambalear para trás. O quarto pareceu estreitar-se, ao seu redor, as sombras tremulando como se rissem dela. O que quer que estivesse falando estava ali, dentro dela, fundido à sua carne. Mas quem era ele? E o que significava não de graça? Helena tentou se convencer de que era apenas exaustão, o peso do trauma pairando sobre ela como um fantasma que não se dissipava. Mas no fundo, no mais profundo de sua alma, ela sabia. A verdade estava escondida nas cicatrizes, e elas estavam começando a falar. A noite se arrastava como um pesadelo lúcido. O tic-tac insistente do relógio preenchia o silêncio do quarto, cada batida uma martelada na mente de Helena. Ela estava sentada na beira da cama, os joelhos pressionados contra o peito, os olhos cravados na própria pele. As cicatrizes estavam ali, sempre estiveram, mas agora elas falavam. Ela passou os dedos trêmulos sobre a cicatriz mais longa, aquela que serpenteava de seu ombro até o cotovelo, como uma rachadura na realidade. Tocou-a com hesitação, sentindo a textura áspera, a pele repuxada pelo tempo. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento, talvez tivesse sido um delírio. Talvez o trauma estivesse finalmente cobrando seu preço. Mas então, o sussurro voltou. Baixo, sombrio, ecoando dentro de sua carne. Você não devia estar viva.
Helena prendeu a respiração. Sua visão turvou por um instante e uma náusea fria subiu por sua garganta. Mas dessa vez, ela não recuou. Quem está aí? A própria voz saiu rouca, mais fraca do que gostaria. Silêncio. Ela engoliu em seco e pressionou os dedos contra a cicatriz da clavícula. Fechou os olhos e esperou. Ele te puxou, mas não de graça. A mesma frase. As mesmas palavras. Mas agora, o tom parecia diferente. Mais nítido, mais próximo. Como se algo estivesse se aproximando dentro dela. Helena cambaleou para trás, engolindo um soluço. Seus olhos estavam arregalados, o coração pulsando nas têmporas. Ela precisava sair. Dali correu para o banheiro, acendeu a luz e se encarou no espelho. O rosto pálido, as olheiras profundas, os lábios ressecados. Ela estava definhando. Mas não era só isso. Algo estava errado. Ela puxou a manga da camisa e observou as cicatrizes à luz fria. Foi então que viu. As marcas estavam diferentes. Elas não eram mais apenas cortes irregulares. Havia algo gravado nelas. Pequenos sulcos como fissuras que formavam letras, palavras, mensagens. Sangue. A dívida. Pague. O espelho pareceu se fechar ao redor dela. As palavras tremulavam em sua pele como uma profecia sombria. E então, de dentro do espelho, uma respiração. O vidro embaçou diante de seus olhos, mas não havia ninguém ali. Nada além do reflexo dela. E algo atrás dela. Algo que não devia estar ali. A respiração se transformou em um sussurro, e dessa vez, não veio das cicatrizes. Veio do outro lado do espelho. Está na hora. O mundo ao redor de Helena pareceu se desfazer em sombras líquidas. O sussurro ainda ecoava em sua mente, reverberando pelas paredes do banheiro. Está na hora. Ela engoliu em seco e deu um passo para trás, afastando-se do espelho. Mas seu reflexo não se moveu. O terror congelou seu corpo. O outro reflexo de Helena permaneceu parado. Os olhos fixos nela, a boca ligeiramente entreaberta, como se quisesse falar. Mas a voz vinha de outro lugar. Lentamente, a outra Helena sorriu. Não um sorriso humano, não um gesto de conforto, mas algo errado, algo impossível. O espelho tremeu. Pequenas fissuras se espalharam pelo vidro, como se a realidade estivesse se despedaçando entre elas. O ar ficou pesado, denso, pulsante. Helena quis correr, gritar, quebrar o espelho e apagar aquela visão maldita, mas não conseguia se mover. A dívida deve ser paga. A voz agora vinha de dentro dela. As cicatrizes começaram a latejar, quentes como ferro em brasa. Ela puxou a manga da camisa, olhando para a pele marcada, e o que viu a fez perder o fôlego. As palavras estavam se alterando. As letras que antes formavam mensagens vagas agora se moviam, rearranjando-se como insetos rastejando sob a pele. Você nunca saiu do acidente. A frase queimou em sua mente como fogo líquido. Um gosto amargo subiu por sua garganta. Ela não saiu do acidente? O que aquilo queria dizer? Helena caiu de joelhos no chão frio, os olhos arregalados, a respiração descontrolada. Memórias começaram a emergir. Pedaços desconexos, imagens confusas da noite do acidente. O barulho do metal retorcido, o cheiro de sangue, as mãos que a puxaram das ferragens. Frias, longas, inumanas. O espelho rachou ainda mais. A outra Helena começou a se mover, mas Helena não. Seus membros estavam paralisados como se fios invisíveis a mantivessem presa. O reflexo se inclinou para frente, seus olhos negros como um abismo. Quando abriu a boca, o sussurro veio como um vendaval gelado. Volte para nós. A rachadura no espelho se abriu em um estrondo, e Helena foi puxada. O banheiro desapareceu. O mundo girou ao seu redor. Tudo escureceu. Ela estava caindo, caindo, e as cicatrizes gritavam. A escuridão a engoliu por inteiro.
Helena caía, mas não havia chão, não havia fim, apenas um vazio sufocante que a envolvia como um casulo de sombras. Seu corpo parecia flutuar, mas algo segurava sua pele como mãos invisíveis puxando-a em direções opostas. Então, tudo parou. Um impacto. O ar fugiu de seus pulmões. Seus joelhos cederam contra um chão áspero, frio como pedra molhada. A dor reverberou por seu corpo e ela tossiu, os pulmões queimando. Os pulmões estavam em algum lugar. Mas onde? O cheiro veio primeiro. Um odor podre, estagnado, terra úmida, ferrugem e algo mais. Algo doce e enjoativo. Carne em decomposição. Helena levantou o rosto. E o horror a esmagou. Ela estava cercada por corpos. Figuras, imóveis jaziam ao seu redor. Alguns parcialmente soterrados na lama, outros empilhados como fantoches descartados. Pele pálida, olhos vazios, bocas congeladas em expressões de sofrimento. Alguns tinham cortes profundos no rosto e nas mãos. Outros estavam cobertos de cicatrizes idênticas às dela. O pânico tomou conta de seu peito e Helena cambaleou para trás. Onde diabos estava? Eles nunca saíram do acidente, murmurou uma voz. Helena se virou bruscamente, seu coração martelando. No meio dos cadáveres, um homem estava de pé, magro, de pele acinzentada, os olhos fundos como crateras escuras. Vestia roupas esfarrapadas, cobertas de poeira e sangue seco. Mas foi ao ver seus braços que Helena perdeu o fôlego. Eles estavam cobertos de cicatrizes. Exatamente como os dela. Quem é você? Sua voz saiu em um fio de desespero. Ele inclinou a cabeça como se ponderasse a resposta. Quando falou, seu tom era seco como folhas mortas. Alguém que não deveria estar aqui, assim como você. Helena recuou, os olhos se movendo rápido, buscando uma saída. Mas não havia nada além daquele cemitério de corpos. Nenhuma porta, nenhum horizonte. Apenas o infinito negro. O que significa isso? Ela sussurrou, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Eu sobrevivi ao acidente. O homem riu. Um som seco, sem vida. Sobreviveu? É isso que eles te fizeram acreditar? Helena congelou. Seu sangue gelou nas veias. Não, isso não podia ser verdade. Mas então as cicatrizes voltaram a queimar, ardendo como ferro quente, como se estivessem sendo escritas de novo. Ela olhou para seus braços. Novas palavras surgiam, lentamente como garras escavando sua carne. Você nunca saiu. O desespero apertou sua garganta. O homem se aproximou, os olhos negros fixos nela. Você foi puxada de volta, Helena. Ele sussurrou. E agora eles querem o que é deles. As sombras ao redor se moveram. Os corpos começaram a se mexer. E eles abriram os olhos. Helena engoliu o grito que subia por sua garganta. Os corpos estavam se mexendo. Primeiro, espasmos lentos e descoordenados. Dedos trêmulos arranhando a terra úmida. Bocas entreabrindo-se, sem som. Olhos vazios girando em órbitas mortas. Então o movimento se tornou frenético. Os cadáveres se erguiam em espasmos brutais, como marionetes puxadas por fios invisíveis, e todos olhavam para ela. O que eles querem? Helena sussurrou, os pés tropeçando na lama, o pânico queimando suas veias. O homem de olhos escuros deu um passo à frente. O sorriso dele não era humano, o mesmo que todos nós queríamos. As cicatrizes de Helena arderam. Ela caiu de joelhos, os olhos arregalados de dor. As palavras estavam mudando de novo. As letras queimavam sua pele, reconfigurando-se em um novo aviso. A escolha é sua. Eu não entendo. Helena gritou, o corpo tremendo. Os cadáveres avançavam, um círculo fechado de sombras e ossos. As bocas se abriram, mas não para falar, para devorá-la. O homem se ajoelhou diante dela. Sua voz foi um sussurro frio como a morte. Você foi salva da morte, Helena. Mas nada vem sem um preço. Alguém sempre deve tomar seu lugar. Ela olhou para ele, ofegante, os olhos marejados.
Eu preciso escolher alguém para morrer no meu lugar, ou eles levam você? As mãos cadavéricas estalaram no ar, avançando sobre ela. Dedos gelados arranharam sua pele. Os rostos sem vida estavam a centímetros do seu. Helena gritou, e entendeu, ela nunca deveria ter sobrevivido. Algo a puxou do acidente, mas não por bondade. Ela devia pagar, alguém devia pagar. As cicatrizes queimaram pela última vez. As palavras gravadas nela se apagaram. Ela havia escolhido. Os corpos congelaram. O homem sorriu, o chão se abriu e alguém caiu. Mas não foi Helena. Seu peito arfava. O ar ao redor ficou leve, como se uma tempestade tivesse passado. O mundo começou a desaparecer ao seu redor. O breu deu lugar a um clarão. Quando piscou os olhos, estava de volta ao seu quarto. O banheiro, o espelho, o cheiro de poeira. Tudo estava no lugar. Mas algo mudara. Ela olhou para os braços. As cicatrizes sumiram. Seu coração acelerou. Sua respiração saiu curta. Foi até a janela. O peito subindo e descendo em desespero. O mundo lá fora parecia igual, mas sentia-se diferente. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma notícia. Jovem morre em acidente de carro. Sobrevivente ainda não identificada. O sangue de Helena gelou. O rosto do morto apareceu na tela. Ela o conhecia. Seu corpo estremeceu. Ela abriu a boca para gritar, mas uma mão invisível tocou sua garganta, e um sussurro veio suave e cruel. Nos vemos em breve.